Olá, meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Mais um domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui para dividir, para partilhar uma reflexão na Palavra de Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando sabem que a gente está expondo as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E hoje eu queria te convidar para a nossa parábola hoje, se encontra lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. A parábola propriamente dita, ela está entre os versículos 7 a 10, mas eu quero convidar você para nós lermos dos versículos 1 a 10, porque as lições que essa parábola nos traz, ela está muito relacionada aos versículos que antecedem a parábola. Por isso, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10, tá bom? Então você reúna a sua família, abra sua Bíblia, e mesmo distanciados como estamos, nós vamos ler a palavra e vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção do Senhor, para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Senhor traga ao seu coração ensinamentos que são preciosos para a sua vida e que são importantes para nós. Essa é a palavra do Senhor. Portanto, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 10. Eu vou ler. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura que eu farei desses versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, ou seja, veste-te, e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Vamos pedir ao Senhor direção e que Ele abra o nosso coração para a gente entender essa palavra de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais um domingo, dia do Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que nos ouvem, pela vida daqueles que porventura nos ouvirão. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e a minha oração é que essa palavra vá ao encontro dos corações dos irmãos e irmãs que a ouvirão, e que o Senhor nos ilumine pelo teu Espírito Santo para que a gente entenda, para que a gente receba essa palavra, para que ela seja agasalhada em nossos corações e para que essa palavra frutifique, nos modele, nos mude, nos console, nos exorte, enfim, que ela faça tudo quanto é desejo do Senhor para que nós vivamos uma vida melhor, uma vida
de mais fidelidade ao Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente falar dessa parábola propriamente dita, deixa eu contar uma história para vocês, algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu recebi 2 amigos, um norte-americano e um canadense. Ambos fazem parte de uma missão parceira nossa, e um deles era o presidente dessa missão, era o George Durrance, e eles vieram me fazer uma visita aqui em Brasília, e um amigo meu que mora no Vicente Pires, aqui em Brasília, quem mora em Brasília está familiarizado aqui com o Vicente Pires, um setor habitacional novo, uma cidade satélite nova aqui em Brasília, relativamente nova. E foi numa época bem complicada, onde todos os anos, as épocas de chuva, aquela região ficava um caos, buracos para todos os lados. Isso porque aqueles que não conhecem aqui a região, Vicente Pires era uma colônia agrícola enorme, era um setor de chacras, e aqueles que tinham o direito de posse daquela chácara decidiram lotear e venderam os lotes, e ali nasceu uma cidade. Mas então eu, meio constrangido com a quantidade de buraco, de lama naquela cidade, a despeito de ter condomínios, casas muito bonitas, eu fui tentar explicar para o americano o porquê daquela situação. Então eu tentei explicar para ele que aquele era um loteamento irregular, mas que as pessoas já pagavam os devidos impostos, mas que, porém, aquela cidade ainda não recebia os benefícios do governo por não estar regularizada. Como é que eu explicava isso para o homem? E aí eu pedi socorro para o meu amigo que estava ao meu lado, que foi 10 anos, o Howard. Ele foi missionário no Brasil por 10 anos, fala um português muito bem. Então eu tentei explicar em português para o meu amigo, que foi missionário no Brasil, para que ele explicasse em inglês o que era o Vicente Pires para esse americano. E eu percebia a dificuldade dele de entender aquela realidade. Como assim? Mas você sabe por quê? Ele tinha dificuldade para entender um loteamento que ainda não era reconhecido pelo governo e que, no fim das contas, ou seja, ele não estava legalizado ainda, mas que já pagava os impostos, mas não tinha os benefícios do governo, como, por exemplo, o asfalto ali, e portanto, cada chuva que vinha era um caos. A cabeça dele não tinha parâmetros, ele não estava familiarizado com o contexto do Brasil. E a realidade que ele vive lá no país dele é tão diferente da nossa, no que diz respeito a questões como essa, que ele não tinha categorias que pudessem o ajudar a entender o conceito do que era um loteamento ou uma cidade satélite como Vicente Pires. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque para a gente entender uma história, para a gente entender uma anedota, uma piada, para a gente entender um texto, a gente tem que ter familiaridade, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa estar ciente do que se passa no contexto que forma aquela história. A gente tem que estar familiarizado com os elementos que se encaixam para construir uma história. E aí eu aplico exatamente esse princípio para as parábolas de Jesus. Não é possível eu entender as parábolas se eu não entender todo esse universo cultural de Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para uma parábola como essa, eu tendo a interpretá-la a partir do meu mundo,
a partir dos meus valores, a partir da cultura que me cerca, a partir dos elementos que eu tenho, dos meus pressupostos. E quando eu vou para uma parábola como essa, às vezes ela me causa certa confusão por não entender exatamente o que Jesus queria passar, quais os ensinamentos que ele queria passar. Então deixa eu revisar. Essa parábola que nós lemos hoje, algumas bíblias dão o título para essa parábola de o servo inútil, o servo obediente, enfim, a gente vê vários títulos dessa parábola. Mas deixa eu tentar resumi-la para você, a parábola que se encontra aí entre os versículos 7 a 10. Jesus nos conta, nos dá duas lições antes de nos contar essa parábola, e a partir do versículo 7 ele conta essa parábola. Novamente Jesus lança a mão do contexto agrário. Jesus vai falar e coloca no enredo dessa história a relação entre senhores e servos. Vamos olhar comigo novamente o versículo 7 e o versículo 8. Qual de vós, tendo um servo, servo aqui é escravo, tá? É a palavra grega doulos, que é escravo. Qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu. Ou seja, o que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo assim: imagina se você fosse um senhor, e você tem um servo, um escravo. E aí o escravo já cumpriu os seus afazeres lá no campo, ou cuidando do gado. Quando ele voltar da casa, você diria para ele: vem, senta e come? Jesus diz não. O que se passa no contexto é, se você é um senhor, o que provavelmente você diria é: cinge-te, veste a tua roupa apropriada e prepara a mesa para que eu coma, e logo depois você comerá. Esse é o contexto da parábola, tá bom? E então Jesus, depois de descrever essa situação, Jesus se volta para os seus ouvintes, e aqui você verá lá no versículo 17 e lá no versículo 5, que o grupo mais chegado de Jesus, os discípulos e mais especificamente os apóstolos, dessa vez aqui são os ouvintes principais de Jesus. E agora então Jesus diz assim no versículo 9 e 10, olha aí na sua Bíblia: porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe for ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, antes da gente partir para as lições que essa parábola nos traz, é preciso que a gente entenda alguns aspectos importantes aqui. Eu já disse para você que aquela sociedade era uma sociedade escravocrata, ou seja, era uma sociedade que tinha escravos, faziam parte do cenário social aqui. Existiam também servos assalariados, mas existiam servos escravos, esse que a Bíblia normalmente chamava de doulos, era a palavra grega para se referir a um servo não assalariado, ou seja, um escravo. A escravidão naquela época era bem diferente da escravidão que a gente viveu numa história mais recente nos países como o Brasil ou nos países do mundo ocidental. Ela não se dava em função de raça ou etnia, mas a escravidão era era comum naquela sociedade, e ela se dava como resultado de guerra, de espólio de guerra. Uma nação vencia outra nação, e aqueles cidadãos da nação que perdia passavam a ser, para que eles não perdessem a vida, passavam a trabalhar como escravos das nações vitoriosas. Ou, por exemplo, alguém que para pagar uma dívida, ele vendia-se a si mesmo e ele ia trabalhar como escravo, ele ia servir a uma família. E, portanto, você podia ter até escravo da mesma etnia.
Uma outra coisa importante para a gente entender é que os escravos não eram pessoas totalmente desprovidas de direito. Às vezes a situação social, por exemplo, a situação de mendicância, ela era tão vergonhosa, vexatória, e ela era tão dolorosa que a pessoa preferia estar servindo, vivendo na proteção de um lar, servindo aquela família, do que viver em situação, por exemplo, de mendicância, tá bom? Bom, uma outra questão importante da gente explicar antes da gente aplicar aqui as lições dessa parábola é que o objetivo de Jesus não é avaliar a moralidade das relações de desigualdade entre senhores e servos aqui, tá bom? Você lembra que lá no início eu disse da importância da gente ter parâmetros culturais, da gente ter elementos culturais para a gente entender uma história? Por quê? Porque quando nós, que somos cidadãos de um mundo moderno, a gente olha para uma parábola como essa, ela pode nos soar estranho. Nós vivemos em um mundo de direitos trabalhistas, em um mundo onde há leis que protegem o trabalhador. Enfim, o fato é que esse não é o mérito aqui da questão para Jesus. Jesus simplesmente está tomando um exemplo que é corriqueiro, que será fácil para que os discípulos entendam a lição espiritual que Jesus quer trazer. Kenneth Bailey é um estudioso das parábolas e ele nos afirma o seguinte a esse respeito. Ele diz assim: Jesus está edificando sobre padrões de comportamento bem conhecidos e amplamente aceitos no Oriente Médio. O relacionamento entre o Senhor e um servo, em suas expressões antiga e moderna, subtendem a aceitação de obediência a essa autoridade. É exatamente essa cena que Jesus quer chamar a atenção. Existe um Senhor, existe um servo, e existe uma relação de autoridade e submissão entre eles. Então, pensando, tendo esclarecido essas questões, eu quero trazer para vocês e propor aqui 4 lições importantes para a gente refletir, tá bom? A primeira delas primeira lição para nós hoje à noite. Jesus quer nos ensinar sobre a nossa incapacidade de nos tornarmos merecedor do amor de Deus e das suas recompensas. Eu vou repetir, é uma afirmação longa. Jesus quer nos ensinar sobre a nossa incapacidade de nos tornarmos merecedores do amor de Deus e de suas recompensas. Irmãos, eu já disse que essa parábola de Jesus, ela pode nos chocar. Mas eu também acho que um elemento, quando nós lemos, por exemplo, que esse servo, ele precisa dizer de si, olha, eu sou um servo inútil porque fiz tão somente aquilo que era esperado de mim. Eu quero que você se lembre que a gente vive num contexto de uma cultura individualista, uma cultura centrada no indivíduo, onde o valor do indivíduo ele ganha proporções grandiosas, quase absolutas. Eu tenho repetido isso constantemente. O grande mandamento que rege a nossa cultura é: seja feliz. Você tem o direito de ser feliz. E, portanto, quando a gente parte de uma cultura como essa, para ler um texto como esse, a gente tem dificuldade de entendê-lo. Para ilustrar bem o que eu estou dizendo, eu me lembrei, quando estava preparando essa palavra, eu me lembrei do famoso livro do Antoine de Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe. Muita gente conhece esse livrinho, um livrinho famoso, leitura gostosa, fácil de se ler. Conta a história de um menino que habita um planeta e que ele pega carona nas aves, e, enfim, vai visitar outros planetas, conhecer novas pessoas, novas figuras, novos tipos. E em uma das suas viagens ele vai a um planeta pequenininho que tinha um rei. E quando o Pequeno Príncipe chega nesse planeta,
acontece o seguinte diálogo. Abre aspas, aqui é um diálogo lá entre o pequeno príncipe e o rei. Diz o rei: "Ah, eis um súdito!" exclamou o rei ao ver o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe perguntou a si mesmo: como ele pode reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simples. Todos são os seus súditos. Aproxima-te, disse o rei, para que eu te veja melhor, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. Olha que coisa interessante e eu acho que de alguma forma essa história do pequeno príncipe se aplica a nós. Eu acho que há dentro de cada um de nós essa sensação de que o mundo deve nos servir, de que a vida, o mundo são nossos súditos, porque afinal de contas você tem o direito de ser feliz, o direito de não sofrer, o direito de realizar os seus sonhos, de alcançar os seus objetivos. Todos nós, em alguma medida, pensamos talvez lá no fundo em que o mundo está aí para nos dar o que ele tem de melhor. E o pior de tudo é que não são poucas as igrejas que acham que Deus é o seu súdito, que Deus está ali para servi-los. E, irmãos, prestem bem atenção. O que Jesus está dizendo aqui, ou melhor, Jesus não está negando o valor do indivíduo. Mas o que Jesus está fazendo aqui é nos reposicionando na nossa relação com Deus. Vamos olhar de novo o versículo 9 e o versículo 10. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe for ordenado? Irmãos, então preste atenção no que Jesus está dizendo. Há um servo e há um senhor. E agora, o que Jesus está dizendo aqui, ou melhor, o que Jesus não está dizendo, é que esse senhor, por exemplo, está impedido de fazer uma apreciação verbal pelo trabalho do seu servo. Não é isso. Isso era comum. Os senhores apreciavam o trabalho dos seus servos, eles agradeciam. Isso não é um problema aqui. A questão aqui que Jesus quer pontuar é que esse senhor, ele não está obrigado ou ele não se torna devedor deste servo, porque esse servo fez tão somente o que era a sua obrigação. Entende a diferença? Jesus nos reposiciona e ele chama-nos a nossa atenção para que a gente se coloque na nossa relação com Deus a um Senhor e aos servos. E por mais diligente que seja o trabalho dos servos, esse Senhor não está obrigado a nada para com os seus servos. Eu acho que o versículo 10 esclarece isso bem. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu acho que servos inúteis talvez não seja a melhor tradução, porque a palavra aqui é uma palavrinha grega chamada akreios. Ela nos dá a ideia de um servo indigno. Ele não é inútil no sentido de que ele não tem valor, mas sim ele é indigno ou imerecedor da recompensa desse Senhor. E essa é a lição central. Você percebe que na sua relação com Deus, por mais diligente que seja a sua devoção, a sua dedicação e o seu trabalho, isso não coloca Deus em posição de se tornar um devedor a você? Você se lembra, por exemplo, nós falamos há pouco tempo da parábola do filho pródigo. Nós tínhamos um filho mais velho, que decepcionado com a atitude do pai em relação ao seu irmão mais moço,
Ele fica amargurado e ele reclama para o seu pai dizendo: pai, eu sempre te obedeci e eu nunca recebi nada. Você percebe o que se passa pela cabeça daquele irmão mais velho? Ele achava que pelo seu muito fazer, ou que pelo seu trabalho diligente, ele alcançaria ou ele se tornava merecedor das recompensas do seu pai. Exatamente contra isso que Jesus está pregando, exatamente contra isso que Jesus está nos ensinando. Irmãos, essa é a nossa lição central. E eu preciso dizer para você, e eu digo com muito amor, mas quem diz isso é a palavra de Deus, Deus não nos deve nada. Deus não está obrigado a nós ou para conosco em nada. Nós somos servos e somos pecadores, somos falhos. E a gente precisa se lembrar dessa categoria. Ele é Senhor, nós somos servos. Isso me leva para a minha segunda lição, para nosso segundo tópico hoje à noite. E a segunda lição é: todos os benefícios e dádivas recebidos de Deus são fruto da sua graça. Irmãos, o fato, e entenda bem, você só entenderá o valor e a profundidade do que significa a graça de Deus se você entender que nós, que eu, que você, nós somos imerecedores de receber esse favor. Você só vai entender a beleza desse amor gracioso de Deus se você entender a seriedade do seu pecado, do nosso pecado, que nos faz imerecedores desse favor. Irmãos, foi exatamente por essa incapacidade de nos tornarmos merecedores das dádivas divinas que fez com que o Senhor elaborasse um plano redentivo. Plano esse que deposita o peso da sua execução sobre os ombros de Jesus. Somente Jesus viveu uma vida perfeita, somente Jesus obedeceu perfeitamente ao Pai, somente Jesus cumpriu todos os mandamentos e somente nele e através dele e nos méritos dele é que nós recebemos o favor de Deus. O próprio Jesus Cristo é a encarnação do favor de Deus para conosco. Segundo aos Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você entende o fato de que eu e você somos imerecedores desse favor, você entenderá a profundidade da graça de Deus. Irmãos, eu chamo a sua atenção e eu chamo a atenção dos irmãos para uma coisa muito importante. Eu acredito que no fundo, lá no fundo existe um modo automático nos nossos corações que constantemente afirma para nós um equivocado senso de autojustiça. E eu já disse que um excelente exemplo é a parábola do filho pródigo. A gente tem uma certa dificuldade de entender que o amor e as dádivas de Deus para comigo não são pelo fato de que eu as mereço, porque eu não as mereço. Irmãos, nós somos imperfeitos, falhos demais, inconstantes demais, pecadores demais, terríveis demais para que a gente mereça algo de um Deus puro demais, santo demais, justo demais. Você já parou para entender e perceber o quanto a graça de Deus é libertadora? O quanto essa verdade é libertadora para nós? Sabe por quê? Ela é libertadora porque me faz entender a dimensão desse amor. Um amor que leva a sacrificar o seu próprio filho, puro e justo, para dar esperança e salvação a filhos falhos e pecadores. Essa verdade ela é libertadora porque ela nos livra da paranoia de uma vida farisaica, de uma obediência de fachada. Sabe? Opa, eu vou obedecer certinho porque eu quero o favor de Deus. E nos livra da paranoia de acharmos que a cada pisada na bola, a cada desvio que a gente der, Deus vai nos dar um castigo imediato.
porque afinal de contas, se eu sou merecedor do seu favor, eu também sou merecedor do seu castigo. É uma lógica retributiva. Fez bem, ganha bênção, fez mal, ganha castigo. Onde está a graça? Essa verdade é libertadora porque ela nos resgata da presunção estúpida de que nós sustentamos a salvação em nossos ombros. Não somos nós que conquistamos a libertação da morte. A libertação da morte, a esperança de salvação nos fora dado nos méritos de Jesus Cristo, selada no seu próprio sangue. E, irmãos queridos, não há nada, entendamos isso, não há absolutamente nada. Não há força nesse universo, não há poder no mundo espiritual que possa arrancar de nós aquilo que Cristo conquistou por nós. Você percebe o quanto essa verdade é libertadora? Essa verdade é libertadora porque ela nos livra da arrogância de acharmos que nós somos melhor do que o irmão que está ao meu lado. Então se lembre, a salvação, o amor de Deus e toda e qualquer dádiva dele para conosco não são fruto dos nossos méritos, das nossas conquistas, dos nossos esforços, são tão somente fruto da graça de Deus sobre nós. Terceiro ponto da noite, terceira lição para nós é: o amor gracioso de Deus não nos exime das responsabilidades e demandas de uma vida dedicada a Ele. O amor gracioso de Deus não nos exime das responsabilidades e demandas de uma vida dedicada a Ele. Irmãos, quando eu converso com muitas pessoas queridas e a gente fala acerca da salvação tão somente pela graça, eu percebo que muitos irmãos têm uma dificuldade enorme de entenderem essa salvação gratuita, justamente por uma lógica de achar que, se essa salvação não me custou nada, ela também não me levará a uma vida de dedicação para manter o que eu ganhei. Deixa eu colocar de uma outra forma, em outras palavras. Se eu fui salvo pela graça, e nada pode arrancar essa salvação de mim, nem mesmo os meus pecados, então eu posso viver do jeito que eu quero. Esse é um raciocínio equivocado, raciocínio esse que Paulo já corrigiu e já explicou lá em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo vinha explicando sobre a soberania de Deus e a salvação pela graça, e ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, transbordou a graça, se fez grande a graça. E aí, logo depois, o questionamento no capítulo 6 é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? O apóstolo Paulo mesmo responde: de modo nenhum. Como nós viveremos para o pecado, nós os que para ele morremos? Irmãos, Deus não nos libertou de nós mesmos para que nós vivêssemos para nós mesmos. Deus nos libertou para que nós passássemos a viver para Ele. Agora, Ele nos comprou pelo preço do seu sangue e nós pertencemos a Ele. Lembra? Há um Senhor e há um servo. Agora, redimidos por Ele, eu tenho que andar debaixo da sua vontade. O meu coração está atrelado a essa vontade. E por mais que ele seja falho, ele tem prazer em viver debaixo dessa vontade. Então é preciso, e por que eu estou trazendo isso à tona? Porque o texto nos fala que uma vida debaixo da graça, ela não nos exime dos desafios ou das responsabilidades e das demandas de uma vida dedicada a Ele. Você quer ver os dois exemplos que Jesus traz? Lá no versículo 1 e 2, Jesus dá um exemplo. Ele diz aos seus discípulos: olha, é inevitável que venham escândalos. E a palavrinha aqui grega é escandalon. E essa palavrinha, ela significava, a princípio, era uma espécie de isca que faziam com que os outros
tropeçasse, uma pequena armadilha, e ela acaba mudando a sua conotação, e ela assume o significado de tudo aquilo que faz alguém tropeçar é chamado de escândalo. Tanto você vai ver que no versículo, ora é traduzido como escândalo, literalmente, ora como tropeço. Bem, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que é inevitável que as pessoas tropecem, e aí nós estamos falando de uma vida espiritual, da jornada da vida. As pessoas tropeçam, as pessoas erram. Ele diz, ok, mas ai de vós se vocês forem o motivo do tropeço dessas pessoas. É melhor que vocês amarrem uma pedra de moinho, e aí talvez a turma, a geração mais nova também não esteja familiarizado com o que é um moinho de pedra, né? Uma pedra enorme, e esses moinhos eles serviam para moer os grãos, e Jesus está dizendo, olha, pega uma pedra de moinho dessa, amarra o pescoço e se lança no mar. O que Jesus está dizendo é, você é uma testemunha. E você tem uma grande responsabilidade. As pessoas tropeçam e erram. Mas você não pode ser um motivo de tropeço. Você não pode ser aquela pessoa que vai conduzir ninguém ao erro. Ai de você se você fizer isso. Você não é mais seu. A sua vontade não te pertence mais. Você é servo, lembra disso? Logo em seguida, Jesus dá um outro exemplo da vida do discipulado difícil. Jesus diz o seguinte, olha, acautelai-vos, versículos 3 e 4, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E por 7 vezes, e esse é um número representativo, tá? Bem ilustrativo, não há um limite de perdão que a gente deve oferecer. O que Jesus está dizendo é, tantas vezes quantas forem necessárias, você precisa perdoar. Quando Jesus diz isso, é interessante a resposta dos discípulos, meio assustados, mas a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, você foi salvo pela graça. E esse é um presente gracioso de Jesus. Mas você foi salvo não para viver a vida que você quer. Você foi salvo para viver a vida que Deus quer para você. Jesus, quando me chamou e te chamou, Ele nos convidou para que nós tomássemos a nossa cruz. Tomar a nossa cruz é atentar para o nosso testemunho, para com aqueles que estão ao nosso redor. Faz parte de carregar a cruz, por mais difícil que seja, perdoar aqueles que nos ofendem quantas vezes forem necessárias. Percebe que há uma demanda, perceba que há uma ação sacrificial daqueles que são discípulos de Jesus, sacrifício esse que é demandado, sacrifício esse que não conta para a nossa salvação, mas que evidencia que há dentro de nós um coração regenerado. Isso me leva à minha 4ª e última lição dessa noite. A vida debaixo da graça é possibilitada pelo exercício da fé. O que eu quero dizer com isso? Bom, depois de Jesus alertar ou exortar os seus apóstolos dizendo, olha, perdoem 7 vezes, quantas vezes são necessárias, aí os discípulos, a impressão que eu tenho é que eles ouvem essa palavra de Jesus um tanto quanto chocados, assustados. E aí, então, imediatamente eles dizem para Jesus, Senhor, então aumenta-nos a fé. Porque é preciso muita fé para a gente fazer o que o Senhor está pedindo. Olha aí, isso está dito no versículo 5. E aí no versículo 6, o Senhor Jesus diz assim, versículo 6, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. A amoreira é uma árvore, um arbusto, uma árvore de tamanho médio. Direis a essa amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmão, sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? A vida debaixo da graça não é uma vida desobrigada de suas responsabilidades, a gente acabou de dizer isso. Eu e você fomos comprados por um preço, e o preço de sangue. As nossas vidas não nos pertencem mais. E eu sei que há muitas demandas do Evangelho, eu sei que há instruções do Senhor para nós que às vezes podem nos parecer difíceis demais de serem cumpridas. Tomar a cruz é um chamado que pode ser assustador.
E é por isso então que os discípulos foram prontos a pedir, Senhor, então nos aumenta a fé. Mas sabe o que Jesus quis dizer com a sua resposta? Jesus disse, não é preciso aumentar a fé. Se você tem uma fé pequenininha, veja a comparação de Jesus. Jesus usa a ilustração de um grão de mostarda, um grão pequeniníssimo. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé será suficiente para transplantar uma árvore. O que Jesus está dizendo é, uma pequena fé, ela é operosa para coisas grandiosas. Sabe um fato curioso que eu quero chamar a sua atenção? O fato curioso é que a gente precisa entender que a palavrinha, onde nós lemos fé no Novo Testamento, ela vem da tradução de uma palavrinha grega chamada pistis. Essa palavra, a palavra fé, ela é intercambiável com a palavra fidelidade. São termos intercambiáveis. Às vezes, a mesma palavra ela é traduzida como fé, como ela é traduzida como fidelidade. Sabe qual é a implicação disso? A implicação disso é que eu preciso entender que a fé ela não é só um termo abstrato. Na concepção de Jesus, crer e fazer, crer e obedecer são coisas inseparáveis. Porque fé para crer é a mesma fé que nos leva a obedecer. Fé e fidelidade precisam caminhar de mãos juntas, de mãos dadas. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você não precisa a fé dos profetas para você me obedecer, mas coloque em exercício a fé que você tem. O Joel B. Green é um comentarista do Evangelho de Lucas e no seu comentário ele diz uma coisa interessante. Comentando esse versículo, ele entende que Jesus fala da fé não como algo que eu possuo, mas uma disposição que eu ofereço. Ou seja, é uma fé que não somente me leva a crer, mas uma fé que me leva a obedecer. E é por isso que Jesus está dizendo, você tem fé? Ainda que seja pequena, use essa fé. E assim você vai conseguir grandes coisas. Uma obediência. Você verá grandes coisas acontecer. Por mais difíceis que sejam ou que pareçam as demandas dessa vida cristã. É preciso apenas fé, ainda que pequena, mas uma fé viva e uma fé obediente. É essa fé que possibilita a gente viver debaixo da graça. Irmãos, e aqui eu concluo a nossa palavra nessa noite, convidando a você a repensar a sua vida. Servo. Servo. Você é servo. Você não é senhor. Senhor há somente um. E ele não abre mão do seu senhorio. Ele não nos deve nada. Mas mesmo não nos devendo nada, ele nos deu tudo. Ele nos deu o maior presente que ele poderia nos dar. Não porque está obrigado a isso, mas por seu amor gratuito, que olhou para nós e ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Lembre-se disso. Essa é a palavra do Senhor. Quero convidar você, nós vamos encerrar esse momento. Eu quero orar pela sua vida e pedir que Deus te abençoe e logo depois nós vamos impetrar a bênção apostólica sobre você. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e querido, eu quero agradecer ao Senhor pela sua bendita palavra. E Deus, às vezes, a tua palavra eu diria não às vezes, eu diria na maioria das vezes, a tua palavra nos confronta. Mas ela nos confronta para o bem. Ela nos confronta para correção. Ela nos confronta para aperfeiçoamento. E eu preciso com muita frequência me lembrar que eu sou um servo e que eu tenho um Senhor. E que esse Senhor não está obrigado a nada para comigo. Mas mesmo não estando Ele obrigado a nada para comigo, Ele me ama. E me amou de forma tão maravilhosa,
forma tão graciosa que eu preciso sempre me lembrar disso. Pai Santo, abençoa aqueles que nos ouvem, abençoa aqueles que nos ouvem agora ou que porventura nos ouvirão depois, e que a Tua palavra leve aos corações consolo, conforto, nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Que assim o seja, pois assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e vivas consolações do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão e minha irmã, e seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.